o principal ponto, assim, que eu gostaria de ouvir o senhor em nome da FETAG, né, naturalmente, eu acho que a gente parte do âmbito um pouquinho mais geral, depois a gente vai para alguns pontos. Que análise que se faz, né, enquanto entidade, do que a gente viu de disponibilidade de recurso através do Plano Safra para esse novo ano agrícola, se isso estava, né, dentro do que vocês imaginavam, que percepção que o senhor tem tido em relação a esses números, para a gente começar. Bom, na verdade, ele não é o número, os 39,3 milhões, vou falar aqui vou fazer um recorte da agricultura familiar, né? Os 39,3 milhões, ele teve bem perto daquilo que nós pedimos, nós estávamos pedindo 40 bilhões, né? Então, se nós olharmos para o volume de recursos, nós vamos entender que houve um acréscimo significativamente bom, né, para o setor. É o maior plano safra que, desde que foi criado o Pronaf, que nós tivemos aí para a agricultura familiar, é neste. Agora, se nós olhar para a realidade, nós vamos entender que houve um aumento de 12% nos volumes do custeio agrícola. E se nós olharmos e fizermos um comparativo com a safra, o plano safra passado, nós vamos dizer que nós não vamos estar financiando nem a mesma área que nós financiamos no ano passado. Por que eu digo isso? Porque o custo subiu mais do que isso. O custo subiu mais de 12% da safra passada para esse. Os insumos subiram, subiu o óleo diesel, subiu a energia elétrica, subiu o adubo, subiu os inseticidas, então subiu tudo subiu mais que 12%. Então, quando a gente olha para o montante de recursos, 39,3 bilhões, ele é significativamente. Para o investimento, ele aumentou aí 19%, então vai atender a demanda que nós tínhamos, até porque houve uma demanda muito grande de investimento nesse plano safra. Quando nós olharmos para o custeio, nós entendemos que ele ainda vai ser o suficiente para nós manter, porque o interessante seria nós, no mínimo, manter a mesma área financiada do ano passado. Claro, aí o governo vai dizer, mas o agricultor vai dar um jeito, vai buscar lá na cooperativa, vai fazer outra. Sim, mas dentro do crédito oficial, para custeio, no nosso entender, ele vai ser insuficiente. Tá certo. Em relação a gente sabe que mudou um pouquinho a questão de taxa de juros, né? Por mais que a justificativa é sempre que, obviamente, se avalia a economia, a macroeconomia, né? Que influencia isso tudo, mas também que análise que vocês fazem, presidente? O pedido da FETAG era, no máximo, ou vamos dizer, no mínimo, manter o que nós tínhamos de taxa de juros do plano safra passado. Porque nós entendemos que tudo que aumentar de juro aumenta custo para a produção. E a gente sabe que o juro é um dos componentes que vai definir o valor de um financiamento. Porque aí a gente sabe que tem outras taxas bancárias, né? Que o banco lá exige um seguro do carro, um seguro de vida, tem uma série de outros fatores que elevam o custo desse financiamento. Então, o ideal seria mantido a taxa de juros. Embora o que foi aumentado para a taxa de juros está dentro de um aceitável. Não vai ser esse aumento de taxa de juros que vai inibir o produtor de buscar a taxa de juros. Até porque, se nós olharmos para o cenário, nós vamos ver que melhorou, se nós olharmos por outros aspectos, porque o ano passado nós tínhamos uma taxa Selic de 2,25%, e nós tínhamos uma taxa de juros que partia de 2,75% a 4%. Então, nós estávamos com uma taxa de juros acima da taxa Selic. Se nós olharmos por esse lado, aumentou, mas nós vamos ficar abaixo agora da taxa Selic. Então, ele é importante, né? Nós entendíamos que não deveríamos ter mexido na taxa de juros, mas ele também não vai trazer uma perda significativa para os agricultores nesse momento, porque o que aumentou foi 0,25% para 13, 2,75% e para 4,5% ano. Então, não é isso que vai dificultar o produtor de ter acesso. Tá certo. Outro ponto, presidente, a gente viu toda uma abordagem, né, por parte do governo, da ministra, enfim, desse olhar bastante apurado, palavras deles, né, em relação à agricultura familiar.
até em função de algumas mudanças, vamos dizer assim, né, que realmente o crédito mais subsidiado ficaria, de fato, mais para a agricultura familiar e tudo mais. Que análise que a FETAG tem feito em relação a isso? Estamos alinhados com essa, digamos, com essa demanda que a gente tem lá na ponta para o produtor? Que análise que o senhor traz em relação a isso? Nós entendemos que não poderia ser diferente o tratamento do Ministério da Agricultura. E nada aqui vai em desalinho ou desacordo com a agricultura empresarial. Toda a agricultura é importante. Nós entendemos que a agricultura empresarial tem a sua importância de criar divisas, de produzir commodities, de vender, e que isso faz parte e que nós temos que entender que isso é importante. Agora, por outro lado, a gente tem uma agricultura familiar que também produz commodities, né, no nosso estado para vender, mas que produz aquele alimento da cesta básica que vai no dia a dia dos consumidores do nosso próprio país. Além de vender para fora, é claro, mas a grande maioria da nossa produção ela é para o sustento alimentar dos brasileiros. E aí aqui nós temos dificuldade, aqui nós precisamos ter esse produtor pequeno, ele tem que ter esse amparo maior por parte do poder público, por parte do governo federal, por parte do governo estadual, por parte das prefeituras. Por quê? Porque nem sempre ele consegue ter um preço elevado no seu produto. Hoje, se nós olharmos para os produtos da exportação, principalmente, nós vamos ver que raras exceções, principalmente com os grãos e a carne bovina, que está num patamar elevado de preço e que consegue sobreviver, né? O agricultor familiar, não, ele produz o hortifruti granjeiro, ele produz o leite, ele produz o frango, que esse é o grosso do alimento, o próprio arroz, né, que está num preço bom, mas que aqui para dentro precisa levar, então ele precisa desse amparo, ele precisa do apoio da política agrícola, da política pública. Ele precisa ter um subsídio nos valores do financiamento, ele precisa ter esse amparo da política pública do financiamento, porque senão os bancos acabam querendo financiar os médios e os grandes, e não o agricultor familiar, o pequeno. Então ele precisa desse amparo. E a gente pedia isso para a ministra, a gente pedia isso no Ministério da Economia, esse olhar diferente para a agricultura familiar, porque ele tem essa percepção diferente. Então precisa ser entendido isso, né? E nós vimos que veio isso, né, Grazi? Veio esse olhar, foi um olhar um pouco diferente do Ministério este ano para essa agricultura familiar, que, vendo com o cobertor curto, que precisava olhar mais para essa agricultura familiar. E aí eu volto a dizer, nenhum demérito para o médio e grande produtor, mas ele tem um acesso melhor ao mercado, ele tem acesso ao melhor aos bancos particulares, que vão olhar para esse produtor com um olhar de que querem ele lá dentro. O agricultor familiar, infelizmente, ele ainda precisa desse amparo da política pública mais direcionada. Ótimo, perfeito. A gente vê, assim, também esse apelo mais forte para questões ambientais, ou enfim, né, para programas que reforcem esse posicionamento nacional, assim, com um olhar apurado para isso, né, enfim, tem outros ganchos, assim, que a gente entende como importante para o setor, mas, volto a dizer, eu gostaria de também ouvir do senhor, presidente, que outro ponto que para o senhor chamou atenção, assim, sabe? Ah, não, esse ano isso aqui está diferente, ou não, sabe? Tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, assim, para né, para a gente poder ter uma visão mais crítica também do processo. Eu acredito que o positivo aqui está na questão de ter aumentado os recursos significativos para a agricultura familiar, de nós continuar com um juro diferenciado para a agricultura familiar. Agora nós precisamos ter outros o olhar que a gente ainda não tem, que não é dentro do Plano Safra, mas que faz parte do Plano Safra, que é os recursos de comercialização. Né? Os recursos de comercialização, os recursos para assistência técnica que nós precisamos aumentar e que aí nós vimos aí que falta recursos, né? A gente entende o cobertor curto, mas nós temos a obrigação de apontar o que nós achamos que está faltando, né? E essa questão da assistência técnica precisa melhorar, precisa trazer um acesso maior ao produtor. Nós entendemos aqui também
que os programas PA precisam ter mais recursos, embora ele não é do Ministério da Agricultura, ele é lá no Ministério do Desenvolvimento Social, mas precisa ter um acréscimo de recursos dentro do PA. No Ministério da Educação, nós precisamos ampliar também os recursos do PENAI, porque eles são importantes para a agricultura familiar, para a garantia de renda, né? E nós precisamos ampliar os recursos, que aí é dentro do Ministério da Agricultura, né? Que é os programas de habitacionais. Embora melhorou, mas ele melhorou 10 mil reais, era 50 mil, foi para 60, precisa ser ampliado, essas questões precisam ser olhadas, que é aqueles programas que com o tempo, que vão completar o Plano Safra, mas que traz qualidade de vida para as pessoas do meio rural e que traz garantias também de preço para esse produtor rural. Então, nós precisamos olhar para isso. Acho que ainda precisa ser olhado dentro do Ministério, e que aqui vai uma crítica não só para agora, mas para todos os outros governos que passaram, que nós vivemos de Plano Safra. Nós estávamos essa semana agora preocupada para ver quanto de volumes nós tinha, qual o juro que nós tinha, que vale para um ano. Não dá para o produtor pensar assim. Tá? Não dá para planejar uma atividade rural tendo um plano safra anual. Nós precisamos ter uma política agrícola que, no mínimo, olhe para frente para 10 anos, porque o produtor vai comprar uma máquina, ele vai investir num financiamento para 10 anos, mas ele não sabe o que o ano que vem vai ter para ele não sabe qual é a política que vai ter o ano que vem. Então, nós precisamos construir política pública definida para, no mínimo, 10 anos para frente, nós precisamos ter orientativa. Os detalhes de juros, isso pode ter anual, mas nós precisamos ter, no mínimo, previsto, nós vamos ter tanto de recursos anualmente para os próximos 5 anos, que não vai baixar disso. Então, nós precisamos trazer uma segurança, porque o produtor ele está produzindo e ele tem um custo que é em dólar e ele vende em reais. Principalmente o nosso agricultor familiar é assim, né? Ele não vende em dólar. E aí nós não temos estabilidade nenhuma. Nós vimos agora o preço dos produtos, principalmente dos grãos. Tivemos aí a soja em mais de R$170, né? Que já não está mais, que já baixou. Mas os custos explodiram na mesma velocidade. E o que nós vimos há poucos dias? O dólar começou a cair. O que a indústria dos insumos fez? Teve um aumento em dólar. Então, quer dizer, mesmo que o dólar caia, o preço dos insumos não vai cair. E nós vamos ter um custo muito alto para a próxima safra. Isso falta o quê? Planejamento, falta uma política agrícola definida para que o agricultor possa ter uma noção de que ele vai fazer um investimento com segurança e que o ano que vem ele não vai ter aí uma dificuldade enorme para pagar os vencimentos. Então, a gente tem dito sempre que o ano bom é o ano que o agricultor mais tem que ter cuidado para investimento, no modelo que nós temos. Porque nós temos uma euforia, nós temos a empresa correndo atrás do produtor para vender, mas o produtor só tem esse olhar deste ano, porque ele não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Então, planejamento, ter uma política agrícola definida é essencial para o país, é essencial para o nosso estado, para que o agricultor possa ter segurança no investimento que ele precisa fazer.